Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda aula de revisão, alcanos a reações de eliminação. E dando continuidade, no exercício 7, dê o produto majoritário dos seguintes aletos de alquila em condições que favorecem reação E2. Então, nós vamos estar pensando em reação E2 nesse caso. Bom, se você lembrar aí, tá? Reação E2, nós temos essa particularidade. Então, a eliminação, né, ela ocorre a partir de uma base e que retira hidrogênio do carbono beta, que também a gente pode chamar de hidrogênio beta, tá? Aí uma base, no caso para E2 forte, ela captura aí um próton, tá? Do carbono beta, um próton beta. Esse par de elétron ele forma a ligação π e o bromo sai na forma de brometo, tá? Então ocorre a remoção do próton e o bromo é eliminado com o par de elétrons. E aí nós temos um alceno ou uma dupla ligação formada, tá? E aí a água como subproduto, né? E o brometo. Então E2, assim como a SN2 ela é concertada, ocorre uma etapa só, então a retirada do próton, a saída do bromo, a formação da ligação, ocorrem tudo na mesma etapa. Além disso, pode haver diferença, né? Aqui também pode haver diferença entre os carbonos beta, o T mais e o carbono beta, mas aqui só está deixando bem claro, né? Por esquema, né? Posso representar quando não tiver uma base, nesse caso a base ela não é importante para o produto final, ela é importante para a captura do próton, mas o produto final nós não temos a base, então B2 ponto com carga negativa, considerando que tem que ser uma base forte, né? E aí então a demonstração aí da captura do próton, formação da dupla, saída do bromo na forma de brometo, e aí a reatividade também dos halogênios nesse sentido, tá? Quando tiver mais que um carbono beta, aí sim esse slide, aí nesse caso pode haver a retirada tanto desse hidrogênio quanto desse hidrogênio. Aí a pergunta é se vai levar produtos diferentes. Nesse caso aqui, não, tá? Leva sempre ao propeno. Mas aqui, ó, no caso do 2-bromobutano, agora faz diferença, porque ó, aqui é uma metila, aqui é um grupo metilênico, tá? E aí, então a retirada desse aqui nos leva ao buteno. A retirada do hidrogênio daqui nos leva ao 2-buteno, por sinal, o produto majoritário, que tem inclusive, tá, a possibilidade estereoquímica E e Z, tá? E aí, então, nesse caso, e o alceno mais substituído é o alceno, geralmente o alceno mais estável, é aquele que vai dar o nosso produto majoritário, tá? Então, revisando a E2, vamos estar pensando aqui nas nossas reações. Então, ali no item A é um brometo, tá? Um brometo de alquila secundário, tá? Aqui não mostra a base, mas aí a base pode ser qualquer base forte. Então, vamos lá, o B2 ponto menos para nós é suficiente. Vai haver a captura, pode haver a captura do hidrogênio nesse aqui e nesse aqui, tá? E aí com isso, tá? Nós podemos levar a dois, mas ele está pedindo o produto majoritário. A retirada desse hidrogênio vai levar a um alceno, tá? Pouco substituído. E a retirada desse hidrogênio vai levar ao alceno mais substituído. Nesse caso, como pede só o produto majoritário, esse é o produto majoritário que é o alceno mais substituído. Lembra da regra de Zaitsev, em que a retirada do hidrogênio do carbono beta menos hidrogenado leva ao alceno mais substituído e, nesse caso, o alceno mais estável, produto majoritário. A mesma coisa aqui, ó, só mudou de bromo para cloro. Essa reação, ela comparativamente, ela vai um pouquinho mais devagar que essa, porque o bromo é um grupo de saída que não é tão bom quanto o bromo, tá? O cloro não é um grupo de saída tão bom quanto o bromo. Nesse caso,
poderia retirar daqui carbono mais hidrogenado, carbono menos hidrogenado. Então, Zaitsev nos ajuda dando o produto mais estável, tá? Ou o alceno mais substituído. A mesma coisa aqui, ó. Zaitsev nos ajuda, ó, CH3, CH2. A retirada desse hidrogênio vai nos levar ao alceno mais substituído e o produto majoritário, tá? Então tá aqui, ó, sobra uma metila, né? E aqui hidrogênio, hidrogênio, metila, tá? E de preferência em trans, tá? Lembra disso, tá? Os grupos volumosos em lados opostos, porque eles poderiam também formar do mesmo lado, que é o cis, mas esse é o menos estável. Também isso é importante. E nesse aqui, ó, tá? Voltando esse aqui, a retirada ela pode ocorrer nesse ou desse, é indiferente a retirada do hidrogênio. Então pode formar a dupla aqui ou a dupla aqui, também vai ser indiferente, tá? Qualquer lugar que formar, forma esse ciclo hexeno. E aí esse é inclusive o produto único. Agora, pensando em E2, tá? Então nós temos aqui ó, o carbono, esse é o carbono alfa. Então esse é o carbono beta. Então o único carbono que pode ser retirado de hidrogênio, que inclusive tem, ó, 1, 2, 3, tem um hidrogênio aqui, ó, tá? Um hidrogênio. Então, nesse caso, então, ao retirar o hidrogênio daqui, vai formar a dupla entre esse carbono e esse carbono. E aí só forma esse produto, e esse é o único produto. Nesse aqui, ó, então, esse é o carbono alfa, então pode retirar hidrogênio daqui ou daqui que vai dar na mesma. Nesse caso, o carbono menos hidrogenado é esse aqui. Ó. Então, para levar o produto majoritário conforme o pedido do problema, então a retirada do hidrogênio tem que ser por aqui e a dupla vai formar aqui ou aqui, depende qual hidrogênio retirar. Tá? Nesse aqui, esse é o carbono alfa. A retirada do hidrogênio pode ocorrer por aqui ou por aqui. Só que aqui é um CH2, aqui é um CH. Então, a retirada vai ocorrer por aqui para formar o alceno mais substituído, o produto majoritário. Tá? Então, aqui tem o detalhe. Esses grupos podem estar em cis. Se ele estiver em cis, e aí então nós temos aquela regra que a gente de E2 em que a eliminação ela é antiperiplanar, tá? Então, se nós tivermos esse grupo para fora do plano e esse para fora do plano, tá? Então, teremos um hidrogênio para dentro do plano. Então, eles vão estar em lados opostos, eles vão estar trans em relação ao outro. E aí, então, ocorre a retirada, tá? Se eles estiverem trans um ao outro, aí nesse caso, por exemplo, cloro para fora, a metila para dentro do plano. O seu hidrogênio também estaria para fora. E aí então o cloro e o hidrogênio que é retirado, tá? Eles vão estar cis um em relação ao outro. E aí com isso, esse hidrogênio carbono menos hidrogenado não vai ser retirado. Aí sobra somente esse aqui, ó, esse carbono para ser retirado do hidrogênio. Então, se os grupos estão em cis, tem o hidrogênio em trans em relação ao cloro, nesse carbono. A dupla forma aqui. Se os dois estão trans, tá? Vai ter o hidrogênio cis a esse cloro. E aí, então, esse hidrogênio não é passível de ser retirado numa E2, porque não vai ser possível uma eliminação antiperiplanar. Aí, então, teria que ser do carbono mais hidrogenado. Então, a dupla se forma aqui. Vamos dar uma olhadinha? Então, tá ali, ó. Se os dois grupos estão em cis, é possível retirar o hidrogênio desse carbono porque ele está trans em relação ao cloro. Uma eliminação antiperiplanar. Se os dois grupos estão em trans,
o hidrogênio daqui vai estar cis a esse cloro, não é possível a eliminação antiperiplanar, então só resta retirar um hidrogênio desse CH2. Por isso a dupla se forma ali, tá? Dê o produto majoritário dos seguintes aletos de alquila em condições de favorecer reação E1. Agora a gente vai, são os mesmos reagentes, só que agora o nosso foco é E1. Então nós vamos ter uma base fraca para que a reação ocorra, tá? Aí eu não preciso da base, B dois pontos, não tem carga, é uma base fraca, tá? Então vamos dar uma revisada em E1. Então o mecanismo de E1, primeiro há uma quebra heterolítica da ligação carbono-bromo, tá? E aí então forma um carbocátio, lembrando o SN1, só que agora o carbono beta vai ter um hidrogênio suficientemente ácido por uma base fraca a removê-lo, por causa da hiperconjugação que ocorre dessa ligação carbono-hidrogênio em relação ao carbocátio, tá? Carga positiva do carbocátio. E aí então nós podemos ter ali o produto de eliminação, tá? Então aqui é a hiperconjugação que possibilita que esse hidrogênio fique suficientemente ácido para uma base fraca ao retirar, tá? O Quando dois produtos de E2 podem ser formados, né, ao ser mais substituído é o majoritário. Então, segue a regra de Seitzer. Então isso aqui, ó, é o carbono menos hidrogenado, carbono beta menos hidrogenado, e esse é o carbono beta mais hidrogenado. Então, a base tende a retirar desse aqui para formar o produto majoritário, 2-metil-2-buteno, e desse aqui para formar o minoritário. Veja que é o alceno menos substituído. Esse é o alceno mais substituído, tá? Então tenho isso em mente para pensar em E1. Nesse caso, E1, então, a base não foi dada, mas pensa aí no B dois pontos, uma base fraca, tá? Uh, Nesse caso, então, Zaitsev me diz, ó, a retirada desse hidrogênio vai formar uma dupla aqui e vai formar o meu produto majoritário. Nada diferente de E2, tá? A mesma coisa aqui, só mudou o aleto, vai me dar o mesmo produto, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. O carbono menos hidrogenado me leva ao alceno mais substituído, mais estável, produto majoritário. Tá aqui, ó, tá? Aqui, tá? Também, ó, vai ocorrer a quebra dessa ligação, vai formar o carbocátio. É indiferente aqui retirar DCH2 ou DCH2, então nós vamos ter uma dupla, tá? Ou aqui, mas é a mesma coisa, tá? Então, por enquanto, E1 e E2 nos levam ao mesmo produto. Aqui. Agora nós temos um aleto primário. Lembra? E1, primeiro ocorre a quebra da ligação carbono-cloro. Nesse caso, formaria um, um carbocátion primário. Aqui não ajuda em nada a carga positiva formada aqui. Então, carbocátion primário não é estável para se formar nessas condições. Então, no reaction. Não reage, tá? Não reage. Aqui, beleza, é um aleto terciário, tá? Então vai haver a quebra da ligação aqui. Poderia sair daqui o hidrogênio ou daqui, mas ó, o menos carbono menos hidrogenado, carbono beta menos hidrogenado é esse ou esse. Então a dupla vai formar aqui ou aqui. Vamos ver? Tá? Bate com. Nesse aqui, havendo a quebra, forma o carbocátion aqui. A retirada de hidrogênio pode ser daqui ou daqui. Nesse caso, como o E1 não tem o problema de eliminação ser obrigatoriamente antiperiplanar, então forma somente um produto, tá? E aí, como é o produto majoritário que é solicitado, então é a retirada desse hidrogênio. O outro forma, mas ele é o produto minoritário e o problema não pediu, tá? 9. Quais os reagentes a seguir podem sofrer eliminação mais rapidamente? Explique a sua escolha. Então, nós vamos comparar esses dois aqui e esses dois aqui, tá? Então, começando com esse aqui, tá?
Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, um cloreto ligado a uma terc-butila e um iodeto ligado a uma terc-butila, tá? Então, o nesse caso aqui, a base é a mesma, o hidróxido, uma base forte, estamos falando em eliminação. Então, a gente está pensando numa E2, tá? O que que vai acelerar a reação? O grupo de saída, nesse caso. A única diferença que tem, aqui é um cloreto, aqui é um iodeto. Se você lembrar, os iodetos de alquila são os mais reativos. Depois vem brometo de alquila, cloreto de alquila e, por último, fluoreto de alquila. Então, nesse caso aqui, a resposta é, tá, essa equação aqui com o iodeto de terc-butila, tá? Então, ó, a base, né, meio aquoso, então forma o nosso produto. Então, nesse caso, a resposta é que o iodeto é um grupo de saída melhor que o cloreto. E aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, o que que nós temos? Também uma eliminação E2, porque é uma base forte, e aletos, tá? Um brometo secundário. Só que agora, percebe que o ciclo hexano já está representado na sua conformação mais estável, que é a conformação cadeira. E E2, ele é uma eliminação anti. E aí então, para que a eliminação anti ela ocorra, é necessário que o, o, o aleto e o hidrogênio que vai ser retirado estejam ou em trans ou axiais, em relação ao outro. E aí, nesse caso que a gente vê nesse primeiro aqui, ó, o brometo está em axial e o hidrogênio também está em axial. Quando a gente vem para esse segundo, ó, o brometo ele está em equatorial, enquanto esse hidrogênio está em axial. Então, nesse caso, a resposta vai ser o quê? Ah, tá. Deixa eu até revisar para vocês aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. A revisar. Ó. Então, os grupos a serem eliminados têm que estar em trans ou em axial. Eliminação antiperiplanar, como eu comentei com vocês, tá? E é claro, por exemplo, se um grupo, uma conformação, o cloro está em equatorial, ele é a conformação mais estável, ele vai estar num dado momento em axial, porém essa é a conformação menos estável, tá? Isso faz diferença na velocidade da reação. Então o cloreto neomentila, ele é 200 vezes mais reativo que o cloreto de mentila. Por quê? Porque a eliminação do hidrogênio ocorre na conformação mais estável, tá? Aqui já no cloreto de mentila, a eliminação do hidrogênio ocorre na conformação menos estável. Então, tem que ser ante essa eliminação. E aí, nesse caso, então, o nosso produto aqui, tá? Ou seja, o que vai eliminar mais rapidamente é justamente esse aqui em que o hidrogênio e o bromo estão em axial. Aqui pode ocorrer, sim, mas não nessa conformação. Quando houver a oscilação dessa conformação. Mas se essa conformação ela é a mais estável, então não ocorre ou vai ter um rendimento baixíssimo, tá? Então, ó, esse composto é o único que pode sofrer a E2, devido ao bromo estar na posição axial e o hidrogênio também é axial, tá? No carbono beta, nesse caso o hidrogênio. E aí então a eliminação ela é antiperiplanar, tá? Coloque os compostos abaixo em ordem decrescente de reatividade na reação E2. Bom, precisamos então, na reação na E2, imagine uma base, tá? Uma base, o íon hidróxido, por exemplo, ele vai capturar o próton. E aí, ó, de novo, a gente tem o ciclo. Então, no ciclo, os grupos têm que estar dispostos de maneira tal que ocorra uma eliminação antiperiplanar. Ou eles devem estar ambos em axial, ou, nesse caso, olhando aqui, trans em relação entre si, tá? Entre si.
Nesse caso aqui, então, o que a gente pode ver aqui, ó, o bromo está para fora do plano. A metila está para, perdão, o bromo está para, o bromo está para dentro do plano. A metila está para fora do plano, tá? O hidrogênio que seria retirado daqui, tá? Ela está do mesmo lado, ela está cis, está para dentro do plano, cis em relação ao bromo. Resta só retirar os hidrogênios daqui para uma eliminação, para formar essa dupla, tá? Aí, esse aqui, os dois, ó, tanto o hidrogênio daqui está cis em relação a esse, quanto o hidrogênio daqui está cis em relação a esse. Então não tem nenhum hidrogênio passível de eliminação antiperiplanar. E esse aqui, tá? O hidrogênio aqui está para dentro do plano, enquanto o bromo está para fora do plano. Então esse bromo, ele está trans em relação a esse hidrogênio. Perfeito. Então ele pode retirar, a base pode retirar tanto esse hidrogênio quanto esses hidrogênios. Então pensando em termos ordem, né, decrescente de reatividade, ou seja, do maior para o menor, podemos considerar que esse é o mais reativo porque tem dois sítios reativos em que pode retirar o hidrogênio numa eliminação antiperiplanar. Depois a gente tem esse que só tem um sítio para eliminação antiperiplanar e esse por último que na verdade não reage porque não tem hidrogênios para eliminação antiperiplanar, tá? Então vamos colocar a resposta, tá ali, ó, tá? Mesmo que eu disse, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo e esse é o último, na verdade ele nem reage, tá? Se você quiser ver isso numa forma, né, na forma mais estável do ciclo hexano, fica bem claro, tá? Por isso eu falei que os hidrogênios precisam estar, os grupos de saída têm que estar é, trans em relação ao outro ou axiais. Então, se eu colocar esse aqui na forma cadeira, então fica bem claro que nós temos aqui o hidrogênio aqui para ser retirado aqui, ó. Tem hidrogênios, esse aqui na verdade, né, estou falando, né? Tem dois hidrogênios no carbono beta em axial em relação ao bromo que está em axial. Aí a gente pega esse aqui, ó, já aqui, ó, a metila que está em axial. E aí resta só um hidrogênio. E esse último aqui, tá? Aí então ele só tem as metilas em axial, tá? Os hidrogênios estão em equatorial, então não tem hidrogênio para eliminar. Então isso deixa bem claro, tá? Nosso exercício 11, ó, que produto ou produtos seria esperado de cada uma das seguintes reações? Agora a gente está contando tudo, em cada parte do mecanismo. Se é SN1, SN2, se é 1, se é 2, se é ocorre as duas, através do qual cada produto é formado e preveja a quantidade relativa de cada produto. Se é único o produto, produto único, produto principal, que a gente chama de produto majoritário, ou produto secundário, que a gente chama de produto minoritário. Tá? Então temos aí de A até K. Então, são bastante exercícios. Vamos lá. Então, já agora está tudo embora, porque substituição e eliminação, elas competem. SN1 e SN2 competem entre si. E1 e E2 competem entre si e substituição e eliminação competem entre si. Então, há uma competição bastante grande. Tá? Então, nós aprendemos aquela ideia de condição SN1 E1 e condição SN2 E2. Então, primeira coisa que a gente vai ter que avaliar, então, colocando tudo em jogo, tá? Bom, esse é um aleto primário, perfeito. Esse é uma base forte e um nucleófilo, um bom nucleófilo, tá? Aqui, ó, só para a gente fixar bem. Então, em relação aos aletos, ó, aleto primário, o que eu espero do aleto primário?
que a substituição primariamente. Agora, se houver impedimento estérico no aleto ou no nucleófilo, aí o produto majoritário é de eliminação. E não ocorre nem SN1 nem E1. O aleto secundário, substituição e eliminação. Aí, bases fortes e volumosas, ele aumenta a quantidade de eliminação. E pode ocorrer SN1 e E1, mas quando é que eu sei que vai ocorrer um ou outro? Aqui, ó, base fraca leva para substituição e eliminação. E o terciário, só E2, tá? Na eliminação. E aqui pode ocorrer tanto substituição quanto eliminação, tá? Então, e aí o que diferencia se vai ser SN1, SN2, SN2 E2 é aqui é com base forte e bom nucleófilo, aqui é com base fraca e nucleófilo ruim. Solvente também ajuda. Então vamos lá. Nesse caso aqui, então, se for uma SN2, lembra, ó, ataque por trás. Deixa eu pegar esse mouse aqui, ó, por trás, o bromo sai na forma de brometo, a gente tem o éter. Vamos lá? Então, tá aqui, ó. Tá aí o nosso éter. O mecanismo é SN2. Mas pode ocorrer E2, lembra? Então, um aleto primário pode ocorrer E2. É uma base forte, mas ela não tem muito impedimento estérico. Isso é bom. Então, como base, vai retirar esse hidrogênio aqui e formar a dupla ligação aqui. Então, vamos lá? Tá ali. E aí, então, a gente tem o mecanismo E2. É bom estudar os mecanismos, praticar o mecanismo, muito importante. Qual o produto majoritário ou principal? É o de substituição, tá? E o produto secundário é o de eliminação, o produto minoritário, tá? Seguindo aqui, agora nós temos de novo o mesmo aleto primário. E temos aqui, ó, pela carga negativa, você já pode dizer, isso aqui é uma base, tá? Nesse caso aqui, ó, é um ânion alcóxido, vem de um álcool pK15, então é uma base forte, e então um bom nucleófilo também. Então ele vai sofrer tanto substituição quanto eliminação. Só que tem um detalhe, ó, esse carbono tem 3 metilas no entorno aqui, é um tec-butóxido, tá? Então é uma base barra nucleófilo impedida estericamente. E aí, então, o impedimento estérico favorece eliminação. Então, a gente vai ter a substituição, tá ali, o ataque do nucleófilo aqui nesse carbono, formando esse éter aqui, tá? Mecanismo LC2, SN2, e a eliminação, que é a retirada aqui, ó. Vão formar, o produto de eliminação é parecido com o anterior, mecanismo E2. Só que agora, o produto principal é via E2 por causa do impedimento estérico do, da base bar nucleófilo. E o produto secundário é SN2. Tá? Aí aqueles percentuais, professor, isso é em laboratório. Tá? Aqui a gente só pode dizer qual que vai ser o produto principal e qual o secundário. Percentuais tem que ser na prática. Aqui no item C, ó, de novo, ó, o íon vem do álcool, é uma base forte, um bom nucleófilo. Tá? Mas aqui, ó, esse é um aleto terciário. Aleto terciário, SN2, tá? Não vai. Aleto terciário, a reação não vai. Vai com aleto secundário, primário e o aleto de metila. Então, o que, que eu posso esperar aqui? Só eliminação. Então, a base retira um dos hidrogênios da metila aqui, ó, e forma uma dupla ligação. Tá? Aqui vamos ver o que, que a gente pode ver. Ó, voltei de novo aqui, ó, tá? Então só sofre eliminação, só para confirmar, ó, eliminação, tá? Só sofre eliminação. Então, nesse caso, o aqui voltando, tá? E aí então, opa. E aí então, nós temos o não gostei disso.
Então, nós temos o nosso alceno, o mecanismo é E2, o produto de substituição não se forma, e aí então, produto único. Agora nós temos aqui ó, um ciclo hexano substituído, disubstituído, onde o cloro ele está em axial, tá? E esse grupo tec-butila está em equatorial. Mas ó, o nosso base barra nucleófilo é o ânion iodeto. Se vocês lembrarem, o ânion iodeto ele tem um ácido conjugado com pK-10, que é o ácido iodídrico. Portanto, ele é uma base muito fraca. Porém, por ser polarizado, ele é um bom nucleófilo muito bom. Então, nesse caso aqui, como ele é um bom nucleófilo, a tendência dele é retirar, tá? É retirar o, o hidrogênio, tá? É um bom nucleófilo. E nesse caso, para eliminação, para eliminação, ele, para eliminação, ele não serve, porque para E2 precisaria ter uma base forte. Então ele vai agir somente como nucleófilo, tá? Como nucleófilo. E aí então nós vamos ter somente uma substituição, tá? Uma substituição. E aí então o iodeto ataca por aqui, tá? Aí o cloro sai e aí então lembra há uma inversão de configuração. E aí com essa inversão de configuração, o grupo que estava em axial, o grupo que entra fica em equatorial. Bom, mecanismo CN2 e o produto principal, ou nesse verdade, é o produto único, né? E aqui, ó, aqui nós temos, tá, um novo, né, um ciclohexeno trissubstituído, tá, com metanol, ou seja, uma base fraca e um nucleófilo pobre, um nucleófilo pobre. E aí então, o que esperar? Não posso esperar. Essa condição é chamada condição. As anteriores a gente viu condição SN2E2. Essa é uma condição SN1E1. E aí então vai há uma quebra dessa ligação carbono-cloro, forma um carbocátion aqui. Esse carbocátion pode sofrer tanto uma substituição, tá, quanto uma eliminação dos hidrogênios aqui, que no final das contas vai dar o mesmo produto. Então, o produto de substituição, tá? E aí ele poderia estar tanto em axial quanto equatorial. Então, nesse caso, a gente pode ter essas duas possibilidades, tá? Por conta do carbocátion. E na eliminação, nós vamos ter somente esse produto, tá? Independente de qual hidrogênio ele retirar aqui, vai nos dar o mesmo tipo de produto, tá? Por mecanismo E1. O 3-cloropentano pentano e o com íon metóxico. A gente já vê aqui, ó, o 3-cloropentano é um aleto secundário. O íon metóxico é uma base forte. Então essa é uma condição SN2E2, tá? Então, o ataque ali, né, no carbono 3 do íon metóxico vai formar esse éter, mecanismo SN2. Ele é o produto secundário. E a retirada do hidrogênio, considerando que aqui seria o cloro, né, do hidrogênio no carbono beta, ambos, como é uma molécula que ela é simétrica, então vai formar somente um alceno. Mecanismo E2, esse é o produto principal, tá? Bom, além disso, nós vamos aqui o 3-cloro agora considerando, tá, essa
base, ó, também carga negativa, só que é um ânion acetato. O ânion acetato, ele tem uma característica, ele é uma base moderada, porque ele vem de um ácido carboxílico que o pKa é próximo de por volta de 5. Então é um ácido moderado, é uma base moderada. E bases moderadas não são suficientes, fortes para retirar hidrogênio por E2, mas são bons nucleófilos para SN2. Então, nesse caso, então, a gente só vai ter o quê? Só vai ter o ataque nucleofílico do nucleófilo formando esse composto, tá? Mecanismo SN2 e é o produto único. Agora o R2-bromo-butano, tá? Com hidróxido. De novo, essa é uma condição SN2 E2, tá? O 2-bromo-butano é passível de sofrer tanto substituição como eliminação por ser um haleto secundário. Ali, ó, está desenhado aqui o R2-bromo-butano. Então, ó, prioridade 1, prioridade 2, tá? Então, sentido horário, o giro aqui, ó. De menor prioridade tem que estar sempre para trás para fazer essa leitura, tá? E aí, então, nesse caso, numa SN2, o ataque ocorreria por aqui, ó, e inverteria de R para S. Lembra? Configuração invertida é característica de SN2. E como base, retiraria hidrogênio, pode retirar hidrogênio tanto daqui, formando uma dupla aqui, quanto daqui, formando uma dupla daqui. Claro que essa dupla ela é a mais substituída. Então, nesse caso, está ali, ó, o nosso produto, tá? O nosso álcool, e nesse caso, esse álcool é pelo mecanismo SN2. Só voltando aqui, ó, esse álcool então é 1, 2, ó, ele é prioridade 1, prioridade 2, ó, passou a ser anti-horário, então é S, tá? Configuração S. E a possibilidade do alceno menos substituído e o mais substituído. Só que o alceno mais substituído, eu posso ter ele tanto Z quanto E, ou cis e trans, quando tiver dois hidrogênios, tá? E o mecanismo é E2, mas o produto secundário é SN2 e o produto principal é justamente esse aqui, que é o E ou trans, né, desse alceno, tá bom? Então tem que cuidar para indicar qual é o produto principal nesse caso. S3-bromo 3-metilhexano, então tá aqui o S, né, 1, 2, né, também é anti-horário, tá? Nesse caso aqui, o S3-bromo 3-metilhexano. E aí, então, o que nós temos aqui? Um metanol, que é uma base fraca e o nucleófilo ruim. Então, a gente só pode esperar que ocorra isso aqui no mecanismo. A condição aqui é uma condição SN1-E1. Então, vai haver a quebra aqui dessa ligação, formar o carbocátio. E aí, então, em termos de estereoquímica, na substituição, vai ser uma mistura racêmica. Então, tá ali, ó. Nós vamos ter tanto aqui, ó, 1, 2 sentido horário, o R, quanto 1, 2 sentido anti-horário, o produto S, tá? Por mecanismo SN1. A eliminação pode ocorrer nesse hidrogênio, formando dupla aqui, pode ocorrer nesse hidrogênio formando dupla aqui e nesse hidrogênio formando dupla aqui. Então nós vamos ter, ó, esse alceno, que também ele podemos ter o E e o Z dele, né, a estereoquímica E e Z, e esse alceno, tá? Nesse caso tem tanto produto aí que não tem nem como indicar qual é o produto majoritário, porque a eliminação ela se diferencia pela temperatura. Se estivesse muito frio, poderíamos trabalhar aqui, como os produtos majoritários por aqui. Mas mesmo assim ainda seria o E
desse e o E desse, e ainda poderia haver um empate aqui, tá? Então não teria um produto majoritário. E se tivesse bem mais, com a temperatura mais alta, aí teríamos o, o produto pelo mecanismo SNU, e aí então a gente pode considerar a inversão da configuração. Então é S, então o R, né? Então esse aqui é o R, então esse aqui seria o produto majoritário. Mas a 25 graus não temos como dizer, a temperatura não nos ajuda, tá? E S2-bromo octano, tá? Com iodeto. Aí o que, que a gente tem aqui? O iodeto é um bom nucleófilo, mas uma base muito fraca. Então, ele favorece substituição somente e não favorece eliminação. Então, o que a gente vai esperar? Está aqui ó, o S2-bromoctano, tá? Então, ó, aqui 1, 2, né? S2-bromoctano, ele vai substituir o bromo, mas vai inverter a configuração, porque SN2 tem essa característica de inversão de configuração. Olha aqui, 1, 2. Então, agora a gente tem o sentido horário. Então, o nosso produto é R, tá? Mecanismo SN2, produto único. Qual reagente de cada par listado a seguir seria um nucleófilo mais reativo em um solvente prótico? Lembra que o solvente prótico tende a solvatar bem cargas negativas, tá? Mas vamos dar uma olhadinha nesse tópico. Então, ó, nós já vimos ali no exercício anterior que quando se fala de nucleófilo, tá? Se o átomo é o mesmo de ataque, a base mais forte, ou seja, aquela que carrega a carga negativa, é o melhor nucleófilo. Se o tamanho deles é parecido, tá? De novo, a base mais forte, aquele que me dá, que vem de um ácido mais fraco, ou seja, que é uma base mais forte, é o melhor nucleófilo. E se o tamanho deles é muito diferente, o maior é o mais polarizável e, portanto, o melhor nucleófilo, tá? Então, e a solvatação ela interfere por conta, então, quanto mais polar for o solvente, mais ele interfere na nucleofilicidade, porque ele solvata bem o nucleófilo. Enquanto um solvente apolar solvata bem o cátion, mas não os ânions, que é o nosso nucleófilo, tá? E outra coisa que tem que ter em mente é o impedimento estérico, tá? Se é o mesmo átomo, o menos impedido estericamente é o melhor nucleófilo. Então, voltando aqui, o que, que a gente tem? Ó? Nós temos então no item A, tá? O átomo de ataque é o mesmo, é o nitrogênio, é o par de elétrons que você não está vendo, mas você tem que saber que existe aqui, tá? É o mesmo, tá? Nesse caso, não tem dúvida, ó, carga negativa, base mais forte, base mais fraca. A base mais forte é o melhor nucleófilo quando é o mesmo átomo de ataque. Então a resposta do A está ali embaixo. Vamos para o B. Aí nesse caso, ambos têm carga negativa, tá? Parece uma sujeirinha aqui, mas é uma carga negativa. Aí eu tenho que trabalhar com uma ideia de ácido. E aí então, vamos dar uma relembradinha nessa tabelinha aqui, ó, ou para quem nunca viu, né? Ó, essa tabela nos ajuda bastante, porque para conhecer a base, eu preciso saber da força do ácido. Então, ó, pKa's menores que menos 5 são os HX, nesse caso, cloro, bromo, iodo, tá? Onde o iodo é o ácido mais forte, pK menos 10. pK menor que zero são os protonados. Então, o álcool protonado, o ácido protonado, carboxílico, tá? E a água protonada. Então, por volta de 5, ó, o ácido carboxílico e o ácido fluorídrico. Na verdade é 3,2, mas eu coloquei ele aqui porque a gente está trabalhando com valores aproximados. pK por volta de 10, então é uma amina protonada. Por volta de 15, álcoois e água. Por volta de 40, a amina, mas a gente pode incluir aqui a amônia, que o pK dela é 36. E por volta de 50, os
hidrocarbonetos, tá bom? Então, tendo essa tabela em mente, nos ajuda bastante a responder o item B. Os dois têm carga negativa. Um vem de um álcool, que o pK é por volta de 15. O outro vem de um ácido carboxílico, que o pK é por volta de 5. Lembra? Ácido fraco, base forte. Ácido moderado, base moderada. Nesse caso aqui, como o átomo de ataque é o mesmo, a base mais forte é o melhor nucleófilo. Então, nesse caso, a resposta é o íon metóxido. Aqui, ó. Nesse caso aqui, o átomo de ataque é o enxofre ou o oxigênio, tá? Só que, como eu já comentei com vocês, o enxofre está na família do oxigênio. Oxigênio, enxofre. E ele é maior que o oxigênio. E aí, então, o tamanho deles são diferentes. Aí o que manda é a polarizabilidade. Ele é um átomo mais polar. Sendo um átomo mais polar, ele é um nucleófilo melhor. Aí não importa se ele é uma base mais fraca ou não. No item D, a mesma coisa, ó, o nitrogênio e o fósforo. Você olhar lá na família do nitrogênio, é o nitrogênio, fósforo. Fósforo está abaixo, ele tem uma camada a mais em relação ao nitrogênio. É um átomo mais polarizável. Então, maior, portanto mais polarizável, então o melhor nucleófilo. Item E. Agora não há dúvida, né? Água e o íon hidroxônio. Para ser um nucleófilo tem que ter par de elétrons não ligantes. O íon hidrônio, hidroxônio, nem par de elétrons tem. Então, obviamente aqui é a água. Entre amônio e NH4, mesma coisa, nem par de elétrons tem aqui não ligantes. Então só pode ser a amônia. Entre o ácido fúrico e o tiolato. Tá bem óbvio, né? Qual é a base mais forte? Aquela que tem a carga negativa. E aqui, ó, aqui a gente tem um íon hidróxido e o carboxilato, né? Um acetato e um acetato. De novo, a gente vai para o pK. Ó. A água, que é o ácido conjugado do hidróxido, pK por volta de 15, na verdade 15,7. E desse aqui, por volta de 5. Ácido moderado, base moderada. Ácido fraco leva a uma base forte. Então, a resposta é íon hidróxido. Bom? Gracias por la atención. Soli Deo Glória.